Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de português, vamos falar de leitura e compreensão de texto com gênero fábula. Temos como objetivos ler e compreender fábula, identificar elementos coesivos em texto do gênero fábula. Então, vamos lá? Fábula. A fábula é uma narrativa curta que traz a reflexão de valores humanos. Costuma apresentar uma moral ao final e, geralmente, as personagens são animais. Então, a gente já falou muito sobre a fábula, não é? Então, tem muita coisa para a gente saber sobre a fábula, na verdade, porque a gente já sabe um monte de coisa, porque a gente já estudou muito sobre fábula, né? Mas, né, é bom a gente relembrar, na verdade, e aí como relembrar nunca é demais, então a gente vai relembrar a fábula hoje, né? A gente sabe que ela é uma narrativa curta, não é? E ela traz algumas reflexões por trás da história, por trás daquela narrativa, né? Traz algumas reflexões sobre valores humanos, né? Sobre solidariedade, né? Compaixão e muitos outros, né? Ela apresenta também uma moral no final, né? Que é justamente aonde está o valor humano, certo? E os personagens, né? São sempre os animais. Agora a gente vai ler, né? Uma fábula que é A Galinha dos Ovos de Ouro, autor Esopo. Certa manhã, um fazendeiro descobriu que sua galinha tinha posto um ovo de ouro. Apanhou o ovo, correu para casa, mostrou à mulher, dizendo: Veja, estamos ricos. Levou o ovo ao mercado e vendeu por um bom preço. Na manhã seguinte, a galinha tinha posto outro ovo de ouro que o fazendeiro vendeu a um melhor preço. E assim aconteceu durante muitos dias. Mas quanto mais rico ficava o fazendeiro, mais dinheiro queria e pensou: se essa galinha põe ovos de ouro, dentro dela deve haver um tesouro. Matou a galinha e por dentro ela era igual a qualquer outra. Moral: quem tudo quer, tudo perde. Então, essa fábula, né, eu acredito que vocês já conheçam ela, né, a galinha dos ovos de ouro. Então, é um homem, não é, que tinha várias galinhas e certo dia ele percebeu que uma galinha tinha posto um ovo de ouro, e, né, então ele foi correndo mostrar à mulher dele e aí ele levou o ovo, né, ele já ficou logo dizendo: Estamos ricos, né? Aí levou o ovo de ouro para vender lá na cidade, no mercado, né? Vendeu por um bom preço. Quando foi no outro dia, ele foi novamente ao galinheiro e aí a galinha tinha posto outro ovo de ouro. E ele ficou mais feliz ainda, levou para o mercado novamente e vendeu pelo preço melhor ainda, né? E isso foi durante muitos dias, né? Mas aí o fazendeiro não se contentou-se, né, em a galinha colocar só ovos de ouro. Ele queria saber, ele pensou assim: se ela põe ovos de ouro, então dentro dela deve ter uma mina, né? Um tesouro. E aí ele pegou a galinha sem dó e nem pena e matou-a, né? E aí ele viu que por dentro dela ela era igual a uma outra galinha, né? Então aqui nesse texto a gente percebe que tem um valor humano aí, certo? Ó, quem tudo quer, tudo perde. Então, ele queria muito, mas aí, como ele queria muito, ele perdeu foi tudo, né? Porque a pessoa não pode querer tudo de uma vez, né? Às vezes a gente tem que esperar para poder o melhor vir, né? Mas o fazendeiro, né, não soube esperar, então ele perdeu tudo, né? Então, o valor que eu coloco aí é o valor da paciência, né? Ele não teve paciência, não se contentou com só com ovos da galinha, ele queria uma fortuna. E aí, ele perdeu, foi tudo, não é verdade? Aqui é bom a gente relembrar os sinais de pontuação, né, que a gente já relembrou nessa semana, mas aí, como ele continua persistindo em nossas atividades, então é bom a gente relembrar, né, um ponto final que indica a frase terminou, o ponto de interrogação indica que está se fazendo uma pergunta, ponto de exclamação indica admiração, alegria, surpresa, espanto, dois pontos indica que alguém vai falar, travessão indica que alguém está falando, né?
Algum personagem está falando de uma história. Reticências indica suspensão do pensamento, dúvida ou que a frase foi interrompida. Vírgula indica uma pequena pausa na leitura e também serve para separar expressões ou palavras. Ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Parênteses são usados para separar palavras ou expressões na frase para chamar a atenção ou dar uma explicação. Aqui, né, nesse texto, a gente pode perceber que tem alguns pontos, na verdade. Aqui tem uma vírgula, não é? Aqui tem um ponto, né? Aqui tem outra vírgula. Aqui tem os dois pontos, né? Que uma pessoa vai falar junto com o travessãozinho que tem aqui, outro que tem um ponto, né? Então, esse texto, né? Bem que tem um ponto de exclamação. Então, esse texto, né? A gente percebe que ele está cheio de pontuação, né? O que é o mais correto, né? Quando a gente escreve um texto, a gente precisa colocar as pontuações nele para dar sentido a ele, né? Isso são chamados de elementos coesivos. Existem também, às vezes, a presença de dois pontos juntos, como, por exemplo, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. O ponto de interrogação quer dizer uma pergunta, né? O personagem fez uma pergunta. E o ponto de exclamação é que ele está admirado, né? Ele está surpreso. Então, quando os dois vêm junto, né? Indica uma pergunta ou surpreso ou admirado. Depende do contexto, né? Daquela história, certo? A gente precisa relembrar também os pronomes pessoais, né? Ele substitui o nome da pessoa. Por exemplo, João foi à feira, né? Eu poderia colocar, João foi à feira. Ele comprou mamão, maçã e banana. Ele quem? O João. Então, eu não preciso repetir o nome João. João foi à feira. João comprou, né? Não preciso repetir o nome João duas vezes. Eu substituo pelo um pronome pessoal o ele. João foi à feira. Ele comprou banana, abacate, maçã, né? Então, o pronome serve para substituir o nome, certo? Vamos relembrar também. Aqui no texto, né? Vamos ver se a gente encontra aqui um pronome pessoal. Levou, né? Levou. Quem levou? Ele levou o ovo ao mercado, né? E vendeu por um bom preço. Ela era igual a qualquer outro. Quem é esse ela? Está se referindo a quem? A galinha, não é? Então, se a gente for procurar, tem muitos pronomes pessoais aqui e muita pontuação, certo? A nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.